Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre cristianismo a partir do século I depois de Cristo. Assim, um pouquinho aí, né? O nome cristianismo vem do grego Christos. É uma tradução da palavra hebraica para Messias, que significa o ungido. Esse foi o título dado a Jesus por um grupo de judeus que o consideraram o Messias, o Salvador, profetizado no Tanakh, ou a Bíblia hebraica, e o Filho de Deus em forma humana. Os cristãos acreditam que a chegada de Jesus na Terra anuncia uma nova aliança, uma nova e eterna aliança, ou um Novo Testamento com Deus, posterior às alianças do Antigo Testamento entre Deus e o povo judeu. As principais crenças do cristianismo baseiam-se na vida e nos ensinamentos de Jesus, registrados por seus seguidores durante o século I depois de Cristo no Evangelho, palavra que significa boa nova, boa notícia, e nas epístolas ou cartas do Novo Testamento. Os cristãos dão muita importância à história da crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus. Jesus sofreu, morreu e foi sepultado, ressuscitando para salvar aqueles que acreditavam nele e ascendendo aos céus para governar o mundo ao lado de Deus Pai. Implícita nessa crença está a ideia de que Jesus era, como Filho de Deus, uma encarnação de Deus, meio humano, meio divino, e não simplesmente um profeta como os anteriores. Essa ideia levou ao conceito de trindade, um único Deus que existe em três formas distintas, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A vida de Jesus também serve de base para os rituais do cristianismo. Os mais importantes são os sacramentos. Os principais sacramentos são o batismo, o sacramento da iniciação cristã, a Eucaristia, ou a celebração do pão e vinho, do corpo e do sangue de Cristo, a comunhão com pão e vinho, conforme instruído por Jesus na última ceia. Os sacramentos são sinais, né? Os outros sacramentos seguidos pelo maior número de cristãos são a confirmação, o crisma entre os católicos, né? Que tem um batismo que geralmente é feito com criança entre os católicos. E a crisma é a confirmação do batismo que acontece na adolescência, na juventude, né? As ordens sagradas, a ordenação de ministros, diáconos, sacerdote, né? Padre, presbítero e bispos. Penitência, que é a confissão e a penitência, né, a unção dos enfermos, e o matrimônio e reconciliação, penitência. Embora nem todos sejam aceitos por todas as vertentes cristãs. Esses aqui são mais aceitos dentro do catolicismo, né? Um e outro aqui em outras vertentes dentro do cristianismo. Então, no século IV a.C., mais ou menos, Jesus nasce na Judéia romana. Então, ele nasceu antes de Cristo. Os cristãos acreditam que ele é filho de Deus, que ele é o filho de Deus nascido da Virgem Maria. Em 26 depois de Cristo, Jesus é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Por volta de 30 anos de idade ele tinha. De 30 a 36, mais ou menos depois de Cristo, Jesus é crucificado pelas autoridades romanas da Judéia. Os cristãos acreditam que ele ressuscitou 3 dias depois e ascendeu aos céus. Entre 44 e 68 depois de Cristo, todos os apóstolos, com exceção de João, são martirizados, são mortos, assassinados. 313 depois de Cristo, o imperador romano Constantino publica o Edito de Milão, permitindo que a fé cristã seja livremente praticada em todo o Império Romano. 325 depois de Cristo, o credo de Nicéia é estabelecido no Concílio de Nicéia e mais tarde ratificado como o credo universal da Igreja Cristã, pelo menos da Igreja Católica. Em 380 depois de Cristo, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Entre os convertidos estava o Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, mais famoso teólogo da patrística. Em 1054 acontece o grande cisma que divide o cristianismo em duas vertentes, a ocidental católica romana e a oriental ortodoxa. Entre 1095 e 1291, a Igreja Católica empreende as Cruzadas, uma série de guerras religiosas para livrar Jerusalém da ocupação muçulmana. Em 1274, Tomás de Aquino publicou a Suma Teológica, que se torna a base do dogma oficial católico, a principal obra religiosa, o principal compêndio da fé cristã católica, a Suma Teológica. Em 1305, um papado rival estabelecido em Avignon, na França. Em 1478, a Inquisição Espanhola, mais conhecida das Inquisições instituídas para suprimir as heresias, é fundada pelo rei Fernando e pela rainha Isabel, na Espanha, né? Em 1517, Martim Lutero inicia a Reforma Protestante na Alemanha com a publicação de 95 teses criticando os abusos da Igreja, do clero, clericais, né? Em 1552, entre 1562 e 1598, os católicos e protestantes travaram uma guerra na França, a Guerra Santa, com a Noite de São Bartolomeu, que foi algo odiento, absurdo, virulento,
foi uma catástrofe, né, para o cristianismo. Nos séculos 17 e 18, John Wesley fundou, na transição do século 17 para o século 18, John Wesley fundou o movimento metodista e surge em outras igrejas protestantes na Europa. Em 1925, John Scopes é condenado pelo ensino da teoria evolucionária ou evolucionista contra a criação bíblica. Isso agora não sei aonde, provavelmente nos Estados Unidos, né? Um país intolerante. Da perseguição à adoção e o poder da igreja. Vamos lá. Desde seu início na Judéia Romana até atingir o status de religião com o maior número de seguidores no mundo, o cristianismo moldou a cultura de grande parte da civilização ocidental. Os primeiros cristãos foram perseguidos tanto por autoridades judaicas quanto pelo Império Romano, e muitos foram mortos. Mesmo assim, a religião resistiu sob a liderança da primeira igreja. Gradualmente, o cristianismo passou a ser tolerado pelos líderes romanos e, após o Concílio de Nicéia, no qual se instituiu um credo cristão universal, foi adotado como a religião oficial do Império Romano em 380 d.C. A partir desse momento, o cristianismo tornou-se uma força poderosa na vida política e cultural da Europa e do Oriente Médio. Sua influência espalhou-se rapidamente, produzindo pensadores como Agostinho de Hipona, da patrística, um padre da igreja, ou talvez o mais importante, convertido ao cristianismo, que integrou ideias filosóficas gregas, a doutrina, em especial as ideias platônicas, a doutrina cristã e neoplatônicas. Com o declínio e a queda do Império Romano, o poder na Europa passou para as mãos dos papas, que eram considerados os sucessores naturais dos apóstolos e dos primeiros bispos. No século XI, uma divergência na igreja quanto à autoridade papal ocasionou um grande cisma e dividiu o cristianismo em duas ramificações, a Igreja Católica Romana Ocidental e a Igreja Ortodoxa Oriental. O cristianismo também enfrentou um desafio relativo ao Império Islâmico a partir do século VIII, e nos séculos XII e XIII empreendeu as cruzadas para tentar reconquistar ou expulsar os muçulmanos da Terra Santa e reconquistar Jerusalém. A Igreja Católica manteve sua influência na Europa e seu dogma dominou o aprendizado e a cultura durante toda a Idade Média. Ideias filosóficas e científicas eram vistas como heréticas e até o grande Tomás de Aquino foi condenado. No primeiro momento, primeiro pelo pensamento aristotélico em relação à teologia, no começo, a teologia cristã. Aristóteles não era muito bem aceito e admitido como alguém passivo de conversão pelas suas ideias, que, segundo muitos teólogos, eram incompatíveis com uma teologia cristã. Somente séculos após sua morte é que sua visão foi adotada como um dogma oficial pelo catolicismo. A renascença dos séculos XIV e XV trouxe um novo desafio para a autoridade da Igreja: o humanismo e o início de uma era dourada científica. A retomada do interesse no ensino clássico incitou críticas à Igreja Católica, e a Reforma Protestante foi desencadeada pela publicação das 95 teses de Martim Lutero em 1517. O protestantismo começou a ganhar força no norte da Europa, abrindo caminho para novas ramificações cristãs. Dos quase 2,2 bilhões de cristãos existentes hoje no mundo, quase 2,5 bilhões no mundo inteiro, aproximadamente um terço da população mundial, mais da metade é católico. Cerca de um terço é reformado e o resto é ortodoxo, o restante é ortodoxo. Então, esse é um pouco do cristianismo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a maior número de pessoas possíveis. Quero aqui agradecer aos 347 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que hora ou outra passam por aqui por conta de um conteúdo útil, deixando sua visualização, seu like, o seu dislike, o seu comentário, e aqueles que compartilham os nossos vídeos no nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.